Daniel voltou para falar desse dia histórico para o país, o dia da democracia. E aí, Daniel, deu tudo certo? Tá tudo bem? Aconteceu alguns probleminhas, não aconteceram? Pois é, alguns probleminhas. Teve eleitor quebrando urna aqui na Paraíba. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre isso. Mas vamos logo aos resultados, principalmente para a presidência da República, que vai ter segundo turno em todo o país. E tivemos uma votação bem diferente aqui da Paraíba para o cenário nacional. Vamos mostrar aí na tela. Segundo turno entre Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. O atual presidente contra o ex-presidente. A eleição polarizada desde o início. Já era muito esperado esse cenário para o segundo turno. No geral, que tivemos Lula na frente com 48% dos votos, Bolsonaro em segundo com 43%. A apuração começou com Bolsonaro na liderança, mas ao longo da apuração, Lula ultrapassou e criou essa vantagem aí, mas bem longe daquele cenário possível apontado por pesquisas de que ele ganharia no primeiro turno. Aliás, Bolsonaro surpreendeu bastante em relação às pesquisas, porque aparecia ali em torno de 32%, 34%, e o resultado foi que ele teve 43% dos votos e houve uma inversão aqui, ó. Na terceira via, Ciro Gomes, que estava sempre ali em terceiro lugar, foi desidratando ao longo dessa campanha. Muito criticado principalmente por eleitores da esquerda, acabou em quarto lugar com 3%. Simone Tebet se destacou principalmente nos debates, né? A gente acompanhou do SBT, por exemplo, ela foi muito bem, foi crescendo e terminou a eleição com 4%. Simone Tebet e Ciro Gomes ainda não se pronunciaram sobre o segundo turno. Tebet disse que já tem um lado, mas que vai conversar com o partido e possivelmente vai apoiar o ex-presidente Lula. Ciro é uma dúvida, porque na reta final da campanha acabou colocando o discurso mais contra o ex-presidente Lula. Então, ficou uma dúvida de quem ele vai apoiar e o PDT nesse segundo turno. Agora, se a gente for comparar com o resultado aqui da Paraíba, há uma diferença muito grande. Lula foi muito bem votado aqui na Paraíba, teve 64% dos votos e Bolsonaro apenas 29%. Mais do que o dobro, não é? Mais do que o dobro. E tem um detalhe também. Aqui em João Pessoa, Lula ganhou com 47 a 44. Em Campina Grande, que tem um eleitorado com a preferência mais do campo da direita, Lula ganhou também com 49% contra 42% de Bolsonaro. E a gente vai ter segundo turno aqui na Paraíba também para governador, não é isso? Exatamente. Vamos trazer aí o resultado para governador, porque João Azevedo e Pedro Cunha Lima vão disputar o segundo turno aqui no estado. João Azevedo, atual governador, candidato à reeleição. Pedro Cunha Lima, deputado federal, candidato do PSDB. A votação foi a seguinte: João Azevedo, quase 40% dos votos. Em segundo veio Pedro Cunha Lima com 23%. Em terceiro, Nilvan Ferreira, do PL, com 18%. Bem próximo, Veneziano Vital do Rego, do MDB, com 17%. O que é que a gente pode destacar aqui? Os dois candidatos apoiados por Lula e Bolsonaro não foram para o segundo turno. Nilvan Ferreira apoiado pelo presidente da República e Veneziano pelo ex-presidente. Não houve aquele repasse total do eleitorado dos presidenciáveis aqui na Paraíba. João e Pedro, portanto, se consolidando. Qual o cenário que a gente pode avaliar por aqui? Que Lula agora deve apoiar João Azevedo. João Azevedo é do PSB, partido que indica o vice de Lula. E aí, Nilvan Ferreira automaticamente deve apoiar Pedro Cunha Lima, do PSDB. Mas tem um detalhe, até agora nem Nilvan nem Pedro se pronunciaram. Veneziano agradeceu hoje pela manhã a votação que teve. Nilvan Ferreira até agora não se pronunciou nem em relação à votação que recebeu, que foi bem expressiva. Ele, inclusive, ganhou aqui em João Pessoa na disputa ao governo do estado. Agora, vamos dar uma olhada de como foi a votação desses candidatos. Vamos lá, vamos acompanhar a votação dos candidatos aqui ao governo do estado. Vamos lá. Durante a manhã, os candidatos ao governo do estado foram até as sessões eleitorais que ficam na cidade de João Pessoa. 4 deles votaram aqui na capital. O candidato à reeleição, João Azevedo, do PSB, chegou acompanhado por apoiadores e familiares, além do prefeito Cícero Lucena, em um colégio no bairro Jardim Oceania. Estou muito feliz de ter feito essa caminhada, mesmo rápida, período curto de eleição, mas ter tido a capacidade de rodar esse estado todo, mostrando aquilo que já foi feito, mostrando aquilo que nós conseguimos avançar e, ao mesmo tempo, apresentando aquilo que é possível fazer ainda mais por esse estado. Nilvan Ferreira, do PL, chegou por volta das 9 da manhã no local de votação, que fica no bairro de Manaíra. Eu fiz a minha parte, meu papel,
foi um guerreiro. Esse estado vai mudar, vai se libertar e hoje é um dia muito importante na construção dessa consciência perante as pessoas. Se nada mudar, nós vamos continuar sendo o estado atrasado que nós somos por culpa da classe política desse estado. A candidata do PSOL, Adjane Simplício, votou na central de aulas da UFPB. Assim como a Adjane, o candidato Major Fábio, do PRTB, também votou na UFPB por volta das 9 horas da manhã. Já o candidato ao governo do estado pelo PSTU, Antônio Nascimento, voltou por volta das 10 horas da manhã numa escola municipal, a Radegundes Feitosa, que fica no bairro José Américo, aqui em João Pessoa. Vamos acompanhar também como é que foi a votação em Campina Grande. Nossa equipe foi até a Rainha da Borborema acompanhar o dia de eleição por lá. Votaram o veneziano Vital do Rego e também Pedro Cunha Lima. Charles Moraes acompanhou. Pela manhã, acompanhado da esposa Ana Cláudia, o candidato veneziano Vital esteve na Escola Municipal Roberto Simoncin, no bairro São José, em Campina Grande. Antes de votar, veneziano falou com a imprensa. Na verdade, o sentido dessa nossa campanha é exatamente aquele, de poder cuidar dos paraibanos que precisam desse cuidado especial através das ações administrativas que não foram vistas durante esses últimos 3 anos e 10 meses. Outro candidato ao governo da Paraíba a votar em Campina Grande foi Pedro Cunha Lima, do PSDB. Pedro chegou por volta de 1h da tarde ao Colégio Lourdinas, no bairro Alto Branco. O candidato estava acompanhado do pai, Cássio Cunha Lima, ex-governador e ex-senador da Paraíba, do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e de Efraim Filho, candidato ao Senado. O que há de maior é o desafio de poder oferecer algo dentro da expectativa que muita gente está carregando, e a gente tem consciência dessa responsabilidade, a gente se dedica muito para poder oferecer o nosso melhor, oferecer um trabalho sério, íntegro e com mais eficiência. Em Campina Grande, no início da manhã, a movimentação era tranquila em determinados locais de votação. Mas a partir das 10 horas, filas como esta eram comuns. Demora na leitura de biometrias e dificuldade na hora de digitar os números de cada candidato geraram lentidão. Segundo dados do TRE, Campina Grande representa cerca de 9,59% do eleitorado paraibano. São mais de 296 mil eleitores. Neste dia de eleições, foram disponibilizados 122 locais de votação. Quanto aos crimes eleitorais, 3 pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional Federal. Outra conduta que parece nunca mudar é a sujeira deixada nas ruas. É muito constrangedor, porque é muito sujo, tá uma desorganização, ó, os planos foi tudo jogado, os papéis, isso não era para ser assim não, é para eles limpar isso aí. Algum tipo de conduta nunca muda. Infelizmente aqui no Brasil é assim, tem que ter uma lei mais rígida para isso. E o candidato ao governo do estado, Adriano Trajano, do PCO, também votou em Campina Grande, na Escola Municipal Santo Afonso. Flávio. Agora vem cá, Daniel, como é que foi a votação para o governo nos municípios? Campina Grande, aqui João Pessoa, como é que foi? É importante ressaltar essa votação porque pode mostrar um cenário para esse segundo turno, né? João Azevedo, que apesar de terminar em primeiro lugar, ele não foi muito bem em João Pessoa e Campina Grande. Aqui na capital ele ficou em segundo lugar. Quem liderou aqui na capital foi Nilvan Ferreira com 31%. Depois veio o João com 29%. Pedro em terceiro, muito próximo, com 26% e veneziano com 11%. A gente tem uma tendência que o eleitor de veneziano vá mais para João e Pedro mais para Nilvan. No caso, Nilvan mais para Pedro. Então, Pedro teria uma preferência aqui em João Pessoa, então João tem que trabalhar muito aqui na capital paraibana. Em Campina Grande, cenário ainda pior para João Azevedo. Quem liderou por lá foi Pedro, com 35%. Nilvan tem 24%, um eleitorado que provavelmente, em sua maioria, vai para Pedro. Veneziano teve 21% e João Azevedo apenas em quarto, com 17%. Então, um grande desafio para João Azevedo, esses 2 principais colégios eleitorais, João Pessoa e Campina Grande. A gente vai analisar bem de perto como é que vai ser o andamento desse segundo turno, porque não vai ser fácil, vai ser bem disputado. Segundo turno zera tudo, né? Começa tudo de novo, uma outra aliança e tal. Agora vem cá, o dia foi puxado, né? Muita gente, eu estava acompanhando a apuração também na Jovem Pan, muita gente falando por conta da biometria, teve muita fila, sessões eleitorais aqui no estado lotadas, por causa disso houve demora na finalização da votação, não é isso? Exatamente, muitos candidatos para votar também, né? Isso contou bastante. A gente vai assistir agora na reportagem.
Devido às longas filas, muitas sessões eleitorais demoraram a finalizar a votação. De acordo com o presidente do TRE da Paraíba, foram mais de 300 mil novos eleitores este ano aqui no estado. A questão da fila nos incomodou, né? Porque a gente tinha uma perspectiva de agilizar. Fizemos uma preparação para isso, queríamos entregar todos os resultados às 19 horas, mas aí veio um fenômeno nacional, né? Todos os tribunais estão no mesmo patamar de apuração, na média geral. O Brasil também, né, nacionalmente o TSE também está divulgando nessa mesma sequência, por força desse fenômeno que foi uma surpreendente espera em filas que demorava muitas vezes algumas horas. Durante a coletiva de imprensa, o presidente do TRE destacou a qualidade das eleições deste ano, que das 9.602 urnas utilizadas, apenas 20 precisaram ser substituídas. Nas eleições anteriores, foram 150 urnas substituídas. O balanço foi extremamente positivo, primeiramente no aspecto da segurança, né? A eleição foi absolutamente em paz, tranquila. Poucos fatos, para você ter uma ideia, a Paraíba registrou 280 e poucas ocorrências, que é praticamente nada. Então, o clima de tranquilidade e de segurança reinou com a participação das forças policiais, que deram um exemplo de entrega, de serviço com presteza e de qualidade. Cerca de 5 mil policiais das forças de segurança participaram do processo eleitoral em todo o estado. E apesar da polarização política, a votação foi marcada pela tranquilidade. A Polícia Militar, ela conduziu apenas 38 pessoas, né, por crimes eleitorais consumados. Foram 32 ocorrências. Ocorrências das mais diversas, mas ocorrências simples. A ocorrência que teve mais destaque, que na verdade foram 11 ocorrências, foram as do tipo boca de urna, candidatos ou pessoas que trabalhavam para candidatos distribuindo santinhos na hora do pleito eleitoral. É um cenário que a gente se vê a toda eleição, né? Candidato que mesmo assim, mesmo sabendo todas as regras, no dia da votação vai lá distribuir santinho, tentar comprar voto, é lamentável. Eu acho que santinho devia ser proibido. Inclusive, aquele monte de santinho na calçada, alguns idosos chegam a escorregar ali, pode causar algum acidente grave. Sabe que idoso não pode sofrer queda. Então, o candidato responsável pelo santinho, aquela sujeirada que a gente acompanhou, que estava lá em Campina Grande, ele tem que ser punido, não pode acontecer. Outra coisa também que tem que mudar agora já para o segundo turno é a qualidade dessa biometria. Vamos combinar, né, gente? Fala assim, tudo bem, correu bem, tudo bem, mas teve muita gente que ficou muito tempo esperando, porque, inventaram a biometria, só que não está funcionando direito, né, Daniel? Atrasou bastante, muita fila formada, e teve gente que desistiu de votar porque gente que foi embora, a espera era muito grande. Teve gente que ficou 4 horas esperando porque não conseguia colocar o dedinho lá da biometria. Vamos melhorar isso já para o dia 30, hein, gente? Vamos lá, e vamos falar porque logo após o anúncio de que vai ter segundo turno das eleições para o governo do estado, os candidatos João Azevedo, do PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB, deram entrevista coletiva. Eles voltam a se enfrentar no dia 30 de outubro. O resultado, confirmando o segundo turno, saiu por volta das 8 horas da noite. João Azevedo e Pedro Cunha Lima comemoraram os resultados com apoiadores. Pedro Cunha Lima recebeu a imprensa, ainda em João Pessoa. Um agradecimento muito forte, né, uma gratidão que nos preenche, né, por ter recebido uma manifestação tão expressiva do povo paraibano que está confiando em mim. Né, mexe com a gente quando você recebe por parte de tanta gente uma confiança. Efraim Filho, eleito como senador da Paraíba, também concedeu entrevista à imprensa após o resultado da eleição. O governador João Azevedo foi recepcionado por apoiadores no seu comitê, onde concedeu entrevista à imprensa. O que eu quero, na verdade, é agregar cada vez mais pessoas e partidos políticos que possam fazer com que a gente consolide definitivamente essa grande vitória no segundo turno, que eu também não tenho dúvida que nós vamos vencer no segundo turno. Olha só, Flávio, o Nilvan, que eu havia dito que não se pronunciou, acabou de publicar nas redes sociais um agradecimento pelos votos que recebeu nessa eleição, mas não disse nada sobre apoio nesse segundo turno. O que parecia ser um apoio automático a Pedro Cunha Lima, ou ele está aguardando um evento para anunciar isso, ou ainda está
considerando algumas questões que eu acho muito difícil, mas vamos aguardar. Vamos lá, vamos acompanhar tudo. Agora, Cajazeiras virou destaque no Brasil inteiro. Estava acompanhando um eleitor da cidade de Cajazeiras, do sertão aqui da Paraíba, foi preso em flagrante porque ele teve um ataque de fúria. Ele quebrou a urna eletrônica com um soco na sessão onde ele vota. Bom, além dessa prisão em Cajazeiras, aconteceram outras 2 prisões em São João do Rio do Peixe, e quem dá os detalhes é o delegado Ilamilton Simplício. Aqui na área da Polícia Civil de Cajazeiras, que abrange 15 municípios, a eleição foi até certo ponto tranquila. Tivemos apenas 3 ocorrências, são 15 municípios e ocorrências apenas em 2 municípios. Uma aqui na sede de Cajazeiras e 2 ocorrências na sede, na cidade de São João do Rio do Peixe, onde lá foi detido um candidato a deputado estadual, praticando o crime de boca de urna, e um eleitor que desacatou um dos mesários. Os 2 foram encaminhados à delegacia, foi levado ao TCO e em seguida foram liberados. Aqui na cidade de Cajazeiras aconteceu um caso mais grave. Um eleitor com sintomas de embriaguez danificou, quebrou uma das urnas eletrônicas. Ele foi preso em flagrante delito, foi conduzido para a Polícia Civil e aqui foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Cabe salientar que esse crime ele tem uma pena de certa gravidade, a pena mínima de 5 anos e a pena máxima de 10 anos. Portanto, esse cidadão vai ficar preso, vai ser encaminhado no presídio simplesmente porque não soube votar, não soube exercer o seu direito democrático ao voto. E aí você imagina o transtorno que ele causou para todos os outros que estavam na fila para votar nessa sessão. É bem verdade que tem urna que está ali para ser trocada ou na reserva, mas é um transtorno, né? E vai ter que pagar por isso agora, né, Daniel? Vai ter que pagar por um patrimônio público, não é? Que ele danificou. E tem o fato também que a gente vem analisando aí, que os indícios apontam que ele estaria embriagado, então é um ponto que vai ser levado em consideração aí. Perdeu completamente a razão, atrapalhou o processo eleitoral e foi para a delegacia. Agora vem cá, 2 policiais militares foram levados para a sede da Polícia Federal em Patos, porque eles mostraram a bandeira do Brasil na janela de uma viatura, Daniel? Pois é, exatamente. Esse caso aconteceu na cidade de Catolé do Rocha, no sertão paraibano. Foi no sábado à noite, ali nas vésperas do dia de votação. As imagens começaram a circular nas redes sociais, os militares prestaram depoimento, foram liberados, mas a Justiça Eleitoral ficou com o caso e vai dar continuidade às investigações. A gente sabe que a bandeira do Brasil é nossa, de todo mundo, mas nessa eleição especificamente ganhou um tom eleitoral, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, adota a bandeira do Brasil, o símbolo de patriotismo, e aí a gente vê o carro da Polícia Militar fazendo, de certa forma, uma propaganda eleitoral, levando em consideração essas circunstâncias. Ninguém é bobo de não perceber que ali havia uma posição política sendo levada em consideração numa viatura que deveria apenas estar fazendo a segurança. Então, vai responder por isso sim. Os policiais vão ser ouvidos mais uma vez e o andamento do processo vai continuar. Tá bom. Vem cá, o secretário de Segurança aqui do Estado, ele fez um balanço de como foram as eleições ontem, né, Daniel? Exatamente. Até ontem à noite foram registradas 46 ocorrências. Charles Moraes conversou com o comandante. Vamos ver. Aqui na Paraíba foram quase 6 mil homens e mulheres envolvidos na operação de segurança pública para dar apoio a esse momento tão importante para o brasileiro e aqui no estado principalmente para o povo paraibano. Vou conversar com o secretário de Estado de Segurança Pública, Jean Nunes. Secretário, qual o balanço o senhor faz do dia de votação de ontem? Foi considerado tranquilo comparado a eleições anteriores? Um balanço muito positivo, né? O planejamento que foi traçado, integrado com o TRE, integrado com os juízes eleitorais, Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, um planejamento amplo, mas que executado nos últimos dias e no dia de ontem, ele foi muito positivo. A gente conseguiu ocupar as áreas que a gente entendia como necessárias. Todo o Estado recebeu esse suporte, esse apoio e conseguimos, com a Polícia Civil e Polícia Federal também, cuidar da parte de Polícia Judiciária. Então as respostas foram dadas, muito importante para o dia de ontem. Quais foram os números consolidados? Olha, nós tivemos 46 ocorrências, alguns dados ainda estão sendo fechados, porque hoje ainda temos ainda equipes na rua fechando algumas ações, mas até à noite 46 ocorrências, dentre elas alguns casos de crime eleitoral, corrupção eleitoral, boca de urna, desobediência eleitoral, transporte irregular de eleitores. Então, esses foram os fatos
os mais comuns. Muitas averiguações, a polícia foi acionada para várias averiguações e não comprovou a prática de crimes ou de aglomerações. Então a gente conseguiu estar presente nas ruas, dando conta da parte ordinária do nosso serviço, o dia a dia, mas também fazendo frente à operação do dia de ontem, que é a maior operação que as forças de segurança se envolvem aqui no estado. Está aí a avaliação da Secretaria de Segurança sobre esse processo eleitoral. E passado o primeiro turno, os candidatos agora se preparam para retomar a campanha. Mas ficam sempre algumas dúvidas dos eleitores nesse período, né? Por exemplo, quem não votou ontem vai poder votar no segundo turno? Anne Gomes é quem vai tirar essas dúvidas dos eleitores a partir de agora. Vamos lá, vamos agora esclarecer aí as principais dúvidas do eleitor, porque agora, a partir dessa segunda-feira, a gente já começa com a corrida para o segundo turno. São muitas as dúvidas e a gente vai tentar resumir as principais aqui. Eu estou com a doutora Vanessa do Egito, que coordena a Corregedoria do TRE da Paraíba, para justamente trazer esse esclarecimento direto para você, eleitor. A principal dúvida é daquele eleitor que, por algum motivo, não conseguiu comparecer à eleição de ontem, mas quer realizar no próximo dia 30. É possível? É sim, todo aquele eleitor que estiver com o título regular e mesmo que não tenha votado no primeiro turno, poderá fazê-lo e deverá realmente votar no segundo turno, dia 30 de outubro. Agora, isso aí, reforçando o que a senhora falou, tem que estar numa situação ok com a Justiça Eleitoral. Exato, não pode estar com o título suspenso nem cancelado. O título desse eleitor deve estar regular para que ele possa votar no dia 30 de outubro. O voto em trânsito para aquele eleitor que está fora do domicílio e não vai conseguir também novamente chegar no próximo dia 30, ainda é possível? Não, o prazo de habilitação do voto em trânsito, tanto para o primeiro como o segundo turno, já acabou, já expirou no último dia 18 de agosto. Então o eleitor teve de 18 de julho a 18 de agosto para se habilitar para votar em trânsito, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. Agora, para o TSE, o segundo turno é uma nova eleição, né? O que a gente pode destacar aí sobre esse processo que vai correr até o próximo dia 30? Vai ter tempo de guia, realização aí de todos os protocolos que a gente viveu aí no primeiro turno? É uma nova eleição realmente. Começa tudo novamente, os prazos recomeçam. Hoje, a partir de decorridos 24 horas do encerramento da votação, já começa a propaganda eleitoral, já pode fazer caminhada, carreata, passeata, distribuir panfletos. O guia eleitoral vai haver também, tanto para presidente da República quanto para governador, e começa na próxima sexta-feira, dia 7 de outubro, indo até o dia 28 de outubro, quando se encerra o guia eleitoral. As propagandas, cada um, dependendo do seu tipo, tem um prazo para se encerrar. Os comícios encerram na quinta-feira anterior ao segundo turno, dia 27, a imprensa escrita no dia 28, na sexta-feira, a própria propaganda eleitoral gratuita se encerra também na sexta-feira, dia 28, e as caminhadas, carreatas, passeatas e distribuição de panfletos se encerram no sábado anterior à eleição, que é às 22 horas, dia 29 de outubro, às 22 horas. E dia 30, nova votação. Doutora Vanessa, muito obrigada, são os esclarecimentos principais neste primeiro momento, mas ao longo dos próximos dias, como ela já falou, para cumprir toda essa agenda, nós vamos ter muitos outros momentos aqui para trazer mais informações para você, eleitor. Volto contigo. Obrigado, Anne. Obrigado, Daniel. Daqui a pouquinho você volta para falar mais ainda de eleições, falar sobre senadores, deputados, tudo que aconteceu aqui na Paraíba, você vai contar para a gente ainda hoje. Vou trazer, falar da representatividade, se ela aconteceu ou não nas urnas. Daqui a pouco eu volto. Até já. Tá bom. Obrigado, Daniel. Gente, agora a gente volta a falar da área policial.